Eu queria falar essa noite sobre o governo de Deus. Estava meditando nessa palavra e algumas coisas me chamaram a atenção, até pelo momento que nós estamos vivendo, até pelo momento de polarização no nosso país, em nossa nação, onde parece que todo mundo está obrigado a se posicionar. Tu é esquerda ou é direita, né? Esquerda ou é direita. E tantas pessoas parece que perderam até a amizade com amizades por aí, brigas só por causa de uma opinião, que às vezes na vida inteira nunca valeu, nunca foi tão importante, mas que agora pela opinião do outro me machuquei e perdi uma amizade. Vamos lá. Então vamos ler a palavra e que o Senhor, que o Espírito Santo nos leve a entender e buscar a verdade da palavra de Deus para nós. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disse: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também não faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, a ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. E também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá aquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos
sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Ore agora, em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Espírito Santo, eu quero preparar o meu coração para ouvir a tua voz. Eu quero preparar o meu coração, Senhor, os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que seja, ó Deus, o trabalhar do Senhor, o transformar do Senhor. E que seja, Senhor, a mudança, Senhor, que eu tanto necessito, que eu tanto preciso. Em nome de Jesus, Senhor. Seja, Senhor, a graça, Senhor, a manifestação da sua glória sobre nós aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem está vivo aí diz amém. Eu já li esse texto antes. E eu entendia que o desejo de Deus era que Israel não tivesse um rei. E que o povo pediu um rei, né? E aí isso foi uma rejeição a Deus. Na verdade, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre deles. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Deus dá leis àquele povo, né? Deus dá lei àquela sociedade, para que houvesse limites e houvesse a bênção do Senhor estabelecida sobre aquele povo a quem Deus tinha prometido uma terra, tinha livrado da escravidão do Egito. E quando Moisés está repetindo tudo aquilo que Deus deu, Deuteronômio, ele diz assim: quando entrares na terra, vocês vão ter um rei. O rei só não pode ser homem estranho, vai ser dentre vocês um rei. E aí quando nós lemos lá em 1 Samuel, passou-se muito tempo depois que eles já estavam na terra. 1 Samuel, ainda Israel não tinha um rei estabelecido, e o povo pede a Samuel um rei. E quando Samuel vai orar ao Senhor, Deus diz a Samuel: você não foi rejeitado, mas eu estou sendo rejeitado por um pedido. Aí ficou na minha cabeça, mas era desejo de Deus. Não havia problemas, e como não há problemas. Como não há problemas em nós termos governadores, termos um presidente, termos um rei. Mas há um problema sério nesse momento onde o povo pede e rejeita a Deus. Há um problema sério de intenção e de ações que levou Deus a ver que isso não era bom naquele momento. E aí eu fiquei pensando sobre esses vários motivos. Eu acho que, embora há uma polarização de esquerda a direita no Brasil, onde todo mundo está se posicionando em quem vai votar ou em quem não vai votar, eu acho que aquele que confia no Senhor, aquele que tem o Senhor como seu sustento, como refúgio, para que temer? É o primeiro ponto. Segundo ponto, o povo pede um rei a Samuel, que se estabeleça um rei, mas antes disso, eles dizem a Samuel: os seus filhos que são juízes,
se desviaram dos caminhos do Senhor e não nos servem mais. Então não há um problema em nós decidirmos agora, dia 28, qual será o futuro presidente do Brasil, como nós decidimos os senadores, deputados, governadores, homens que terão a autoridade de Deus emprestada a governar uma nação. Não há problema nós discutirmos sobre política. Não há problema. Não há problema nós nos posicionarmos e termos um posicionamento de que nós vamos tirar esse, ou nós vamos colocar esse, nós vamos votar nesse, ou nós vamos votar no outro. Cada um é livre. Eu acho que cada um dentro da palavra de Deus pode decidir o que você acha melhor para a nossa nação. Agora, há um problema quando a responsabilidade daqueles que são governados por Deus não estão sendo cumpridas. E aí procura em outro refúgio. Aí há uma busca. Há um responsabilizado que na verdade não seria. Porque o que eu vou lhe dizer, vamos tentar abrir aqui para todo mundo entender. Tá claro que há uma briga, há uma discussão sobre eu voto pela família ou eu voto contra os valores da família. Até aí tudo bem, mas eu vou lhe dizer, família é algo que Deus sonhou, é algo que Deus planejou. Então, a nossa grande expectativa e esperança não deve achar um responsabilizado, quando que na verdade não é o governo que vai mudar as nossas famílias. Embora eu possa ter esse voto pró-família, embora eu possa ter esse voto contra a família, mas eu vou lhe dizer, a igreja de Atos crescia em perseguição. Parece que o povo de Deus, ficou tão desesperado que tem medo de ser perseguido. É claro que em nome de Jesus, que saiam os perseguidores. Mas eu vou lhe dizer, não vai matar aquele que confia no Senhor. Aquele que sabe que o governo do Senhor sobre nós estabelece famílias saudáveis e fortes. E não é o governo que vai traçar a saúde, ou o plano, ou o alinhamento de Deus para as famílias. Eu não sei se você está me entendendo, mas é o seguinte, o povo de Israel pede um rei. Deus até falou, não, quando entrares vai ter, mas na hora que o povo pede, não era uma rejeição a Deus a hora que o povo pede. Porque era uma transferência. Olha, os filhos de Samuel não estão dando conta, porque se desviaram do Senhor. Havia uma falha muito grande no governo daqueles a quem deveriam servir a Deus e estabelecer o governo de Deus sobre Israel. Mas aí o que eles fizeram? Em vez de recorrer ao Senhor, então falou, então coloca um rei, pronto, o rei vai dominar, o rei vai ajeitar tudo isso. Se a gente colocar um rei agora vai ser a hora certa. E aí o que Deus diz a Samuel, então fale ao povo, se tiver um rei, se mudar o esquema da sociedade, porque imagine Israel sem rei, agora ele teria um rei, agora a monarquia seria instalada. Então Samuel explica ao povo de Israel, se a monarquia se instalar é o seguinte, os jovens vão para a guerra, as mulheres vão ser padeiras, as mulheres vão ser pegas para o trabalho, o melhor de suas lavouras será para o rei. Vai mexer na sociedade, em toda a sociedade. Vai mexer no sistema de toda a sociedade, de todo o seu ser coletivo. E é isso que nós precisamos estar dispostos a entender e viver. Nós precisamos separar muito bem o que é nossa posição como um cidadão e o que é que influencia diretamente com o meu relacionamento com Deus, de ser governado pelo Senhor, de ter os princípios da palavra de Deus em minha vida a ponto de eu não temer, a ponto dele ser meu refúgio, a ponto de Deus ser a nossa fortaleza e eu não vou temer o dia mau.
a ponto da igreja conseguir crescer, mesmo em meio à perseguição, a ponto da igreja conseguir se fortalecer, mesmo em meio à perseguição. Porque eu vou lhe falar, eu vou lhe dizer de forma coletiva, a igreja de Cristo, num tempo de conforto, entra num tempo de namoro, com declínio. É simples, começa pela coisa mais pequenininha. Deu alguma coisa errada na tua vida, tu vai ver se não ora. Começa pelas pequenas coisas. Deu alguma coisa errada, precisou de alguma coisa, oração, jejum, de madrugada. Será que nós estamos nos posicionando só para ter um lugar de conforto? Buscar um lugar de conforto, quando na verdade o povo de Deus deveria buscar esse lugar de conforto no Senhor e colocar tudo na mão do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é quem deve nos dirigir, é o Senhor quem deve nos direcionar. Agora, isso não começa na nossa coletividade como um povo. Isso começa na individualidade do nosso coração. Quando o nosso coração é tão temeroso que está temendo os resultados. Quando o nosso coração é tão temeroso que sai todo dia para ir trabalhar e tem medo de ser mandado embora. Quando o nosso coração é tão temeroso que tem medo do amanhã, que tem ansiedade pelo amanhã. Quando Jesus disse: por que haveis de andar ansiosos pelo dia de amanhã? Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer ou beber? Acaso não sabes que os pássaros não semeiam, e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, e nenhum deles morreu de fome? Acaso não sabe que as flores se vestem das mais belas roupas, e Deus é quem dá esse sustento? Será que nós perdemos em nosso coração o anseio de desejar ser governado por Deus? Porque isso afeta aí em nossa coletividade, é a nossa individualidade. Eu já disse isso. A igreja não é formada pelo individualismo, é pelas individualidades. Cada um tem sua individualidade. Nós estávamos aqui quarta-feira falando sobre uma igreja saudável e entramos aqui em um debate. O que é que você procura numa igreja? O que é que você procura? Uma igreja grande, acolhedora, íntima? Uma igreja que cuida, uma igreja que tem atrações, uma igreja que tem um bom louvor, uma igreja que tem uma boa palavra? O que é que nós estamos procurando? O resultado disso tudo vai ser o resultado de um povo forte ou fraco. Um resultado de um povo que busca o Senhor ou que rejeita o Senhor. A conclusão é a seguinte: a conclusão é que, amém, é fato que nós procuramos algo nos outros, mas a igreja é resultado de um reflexo de uma nova família que eu ganhei em Deus. E aquele que não vê a igreja como parte de sua família precisa primeiro ser diagnosticado em seu relacionamento com Deus, porque não tem como não haver comprometimento se antes você não ter chegado aos pés do Senhor, recebido perdão do Senhor pela graça do sangue de Jesus e ter feito parte da família de Deus. Agora eu sou um reflexo. Às vezes é tão difícil nós termos tempo de comunhão. Às vezes nós até forçamos tempos de comunhão, às vezes nós forçamos até amizade, mas eu vou lhe dizer, não há força que faça nos tornarmos uma igreja. Não há evento, não há culto, não há comunhão que nos faça tornar um povo de Deus. Há simplesmente o perdão do Senhor, que nos cobriu, o sangue de Jesus que nos perdoou, e agora somos partes da família de Deus. E agora somos o reflexo de uma família que ganhamos. Por isso que nos chamamos de irmãos. Não é à toa.
Nossa, mas a igreja não sei o que, a igreja não sei o que lá. Deixa eu lhe dizer algo. Se você reclama do povo de Deus, se você reclama da igreja, de duas umas: ou você está indo contra a noiva de Cristo, ou você não faz parte dela. Porque, diga, pense, o que você reclama e critica, ou você não faz parte, ou você faz parte e está se autodestruindo. Porque realmente a igreja, o povo, não é perfeito. Perfeito é o Senhor, e só. E nós não somos perfeitos. Como toda família não é perfeita. Como toda família, mas nunca deixou de ser família, só porque não há perfeição. Nunca ninguém cobrou perfeição do seu pai, de sua mãe, do sua avó. Nunca, porque nunca deixa de ser uma família. O nosso coração precisa estar aliançado nessas individualidades, nesse sentimento de que nós queremos ser governados por Deus. E a minha vida será governada pelo Senhor. A minha vida será governada por Deus. Para a gente juntar tudo isso e ter um povo de Deus bem posicionado ante o que o Senhor está fazendo ou deseja fazer em nossa nação e nas nações da terra. Porque o povo de Deus precisa estar aliançado com aquilo que Deus está fazendo, e não com aquilo que nós queremos que Deus faça. Esses dias o meu filho estava assistindo futebol e viu o jogador fazendo um gol e agradecendo a Deus e orando. E ele perguntou para mim se podia orar para jogar bola, se podia orar para fazer um gol. Falei, só se foi pelo Palmeiras. Pelo amor de Deus, ora por Palmeiras ser campeão. E ora, faz uma oração contrária para o Corinthians. Tô brincando. Mas eu fiquei pensando, né, cara? Porque a crise dele foi: se o outro time, se os dois times orar, qual que vai ganhar? Entendeu? Era a crise dele, foi, né? Se os dois times, se o goleiro orar, eu vou pegar o pênalti em nome de Jesus, e o jogador for bater, né? Tipo, vou fazer o pênalti em nome de Jesus, qual que vai fazer, né? O que vai acontecer? E eu acho que às vezes há uma confusão. Há uma confusão em nossa mente, porque o povo vai caminhando. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não está alinhado os desejos, porque Deus ainda não sarou a individualidade do coração, de você lá na sua casa saber que Deus vai governar o seu lar, Deus vai governar a sua família, porque Deus é Senhor de sua vida. Porque Deus é Senhor de sua casa, Deus é Senhor do seu coração, Deus, Ele é Senhor de sua vida. E aí a gente junta todas as nossas individualidades e todo mundo alinhado no coração. Eu faço parte da família de Deus, o Senhor governa a minha vida. E agora nós nos juntamos para quê? Para orar aquilo que Deus está fazendo, para proclamar aquilo que Deus está fazendo, para orar e pedir ao Senhor aquilo que Deus deseja fazer, para que nós não corramos o risco de nos posicionarmos diante de Deus e Deus ache em seu coração que nós o estamos rejeitando, ao invés de estarmos sendo abençoadores, ao estarmos de buscar modelos que dão certo. Nós não estamos à procura de modelos que dão certo. A nossa procura deve ser estar diante do Senhor, sendo governado por Ele, por Sua palavra, pelo Seu Espírito. Todas aquelas práticas espirituais que você começou quando conheceu a Deus, por que você ainda não amadureceu elas? Por que será que às vezes nós não paramos para recalcular a nossa rota? Nós aprendemos assim, em Gênesis Deus criou em 6 dias e no 7º Ele fez o quê? O que Deus fez no 7º dia? Essa palavra está mal traduzida. Deus não descansou.
Porque se ele descansou, ele estava cansado. Se ele estava cansado, ele não é o Todo-Poderoso. Se ele não for o Todo-Poderoso, ele não é perfeito. Aí a gente tem uma crise. A palavra é mal traduzida, quando na verdade Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele parou de criar. E ele deixou esse modelo. 6 dias trabalharás o homem, no 7º descanse, pare de criar. Quanta coisa nós criamos. Um judeu em Israel não aperta o elevador no Shabat porque ele vai criar uma força, uma eletricidade. É um dos motivos porque Israel descansa no sábado. É o reflexo daquilo que Deus fez, parou de criar. Quantas coisas nós criamos? Com as nossas palavras, nós criamos uma comida, criamos eletricidade, criamos eventos, movimentos e tantas coisas. E às vezes nós levamos a nossa vida espiritual dessa maneira. A gente vai, e a gente vai se afundando. A gente entra num lugar onde nosso coração está rejeitando já Deus. A gente não para recalcular a rota e ver que está errado. E ver que nosso posicionamento precisa ser revisto. E ver que nosso posicionamento, que o nosso coração, que as nossas orações não estão sendo ouvidas. E ver que nós já deixamos aquele primeiro amor, as primeiras obras. E ver que aquele posicionamento que um dia nós tivemos, nós já nos esquecemos, se apagou a chama. E a gente se perde, aí não consegue administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não consegue administrar a nossa vida. Nós não somos capazes de administrar a nossa vida, o nosso tempo, nós não somos capazes. Há pessoas ocupadas demais, há pessoas desocupadas demais, há mentes ocupadas demais. Existem mentes desocupadas demais. E aí nós não paramos para recalcular a rota, para que o Senhor nos governe, para que haja o governo de Deus. A gente só vai embalado. Se você se encher de tanta notícia ruim, eu vou lhe dizer, cara, você vai viver por notícia ruim. Mas o Evangelho é boas novas, é uma notícia boa. Mas eu vou lhe dizer, o Evangelho não é só paz, felicidade, provisão, prosperidade. O Evangelho não é isso. Embora são benefícios, mas você não pode viver pelos benefícios que traz o Evangelho. Isso só entra na conta. O Evangelho nós somos pecadores e precisamos de Deus. Nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, da graça do Senhor, do sangue de Jesus. É isso. Quando você busca Deus simplesmente para obter a paz, a felicidade, a alegria que você não tem, o dinheiro que você não tem, eu vou lhe falar, você está vivendo uma meia-verdade. E uma meia-verdade apresentada como uma verdade completa é uma inteira mentira. É uma inteira mentira, porque nós precisamos de Deus. De Deus. Há um posicionamento do povo de Deus, e esse posicionamento do povo de Deus deve ser: nós precisamos de Deus. Nós precisamos da intervenção de Deus. Embora aquilo que seja de nossa responsabilidade, nós vamos manifestar. Embora aquilo que já esteja estabelecido, nós vamos nos manifestar. Embora aquilo que Deus já falou, nós vamos nos manifestar. Mas o nosso posicionamento é: eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é porque Deus vai me dar tudo e não vai me faltar. É porque eu já tenho Ele, por isso que eu não tenho falta, eu já tenho a Deus. Eu já tenho o Senhor e Ele é suficiente para mim. Deve haver um posicionamento do povo de Deus. Deve haver. Mas esse posicionamento deve ser em integridade, em santidade ao Senhor. Porque senão o povo vai procurar soluções onde não tem. O povo de Israel pediu um rei.
E isso feriu o coração de Deus. Porque não era a hora, não era o tempo e não era daquela maneira. Não era daquela maneira. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 14. Mateus 25, 14. Jesus está falando sobre o reino dos céus. Mateus capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não lhe será tirado. Jesus estava explicando o que é o reino dos céus, e ele estava falando assim, que talentos é dinheiro, ouro. A gente fala, né? Ou quem deu talento, que talento que Deus te deu, multiplica. Mas ele está falando de dinheiro. Está falando sobre administração, está falando sobre governo. O reino dos céus é como um governo, onde o Senhor do governo dá a 5, a 2 e a 1. E aquele que multiplicou o governo, esse foi fiel. Esse entrou no gozo do Senhor. Esse recebeu ainda mais do Senhor. Aquilo que tinha, recebeu ainda mais. E aquele que colocou, e é interessante que o cara esconde na terra. Aquele que colocou escondido, vem o servo do reino e diz: o que é que você fez? Por que você escondeu? Me dá esse 1 que você tinha. E deu a quem tinha 10. Eu vou lhe falar, isso é justiça. O reino dos céus é um reino de justiça. E aí você fala: nossa, o cara tinha 1, o cara só recebeu 1, o cara recebeu a mais, o cara recebeu 5, o outro recebeu 2. Não é pela quantidade que se faz justiça, pela integridade e fidelidade. Por isso que mesmo em pequena escala, mesmo que seja uma abrangência pouca, seja fiel.
Seja fiel, porque isso é estabelecer o governo de Deus. Isso é viver debaixo do governo de Deus. Então tudo aquilo que você administra sem a direção do Espírito, saiba que é como você estivesse enterrando aquilo que Deus lhe deu na terra. Ao invés de ouvir os céus, ao invés de estar conectado com os céus e saber que a palavra diz: os filhos são reconhecidos porque são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos são reconhecidos porque amam uns aos outros. Estão em conexão com Deus e com os seus irmãos. Estão em conexão com Deus e com sua família. Estão em conexão com Deus e com aqueles a quem Ele os serve, quem serve. É aqueles a quem pode servir. Agora eu lhe pergunto, quais são os caminhos do nosso coração que nós temos enterrado na terra? Provérbios diz: cuida do teu coração, guarda o teu coração, porque nele está todas as saídas de sua vida. Tudo que Deus vai lhe cobrar, tudo que Deus vai lhe perguntar, vai ser a respeito das saídas e dos caminhos que o seu coração traçou. Tudo aquilo que você multiplicou, tudo aquilo que você enterrou, tudo aquilo que você escondeu, ao invés de colocar para fora, ao invés de expor: Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo sobre mim, porque sou falho, sou pecador, sou carente de sua graça, sou carente de sua misericórdia, sou carente do seu perdão. Assim não quero mais viver. Se Jesus convidou a todos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele está dizendo: a minha caminhada vai ser para os aliviados. A porta de entrada é para os cansados e oprimidos, mas a caminhada é para aqueles que estão aliviados. A porta de entrada é para quem está em opressão, a porta de entrada é para quem está cansado, mas a caminhada com Cristo vai ser para os aliviados. Aqueles que estão vivendo debaixo do governo do reino de Deus. É um governo de justiça, um governo dos céus, um governo onde Deus sabe que todos são iguais, porque todos carecem, são carentes da misericórdia e do perdão do Senhor. E eu lhe digo, nós como igreja do Senhor, não apenas em nossa individualidade, mas como povo do Senhor, nós precisamos nos posicionar: Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu governo. Nós queremos orar, interceder e proclamar a tua verdade em nossa nação. Nós queremos proclamar a tua verdade em nossa cidade. Nós queremos proclamar a tua verdade em todos os bairros, em todas as ruas, em todas as casas. Mas é preciso haver essa transformação verdadeira em nossas famílias, onde nós não estamos enterrando aquilo que Deus nos deu, onde nós não estamos escondendo aquilo que Deus nos deu. Há um governo do Espírito estabelecido, onde os dons do Espírito estão disponíveis a todos aqueles que creem, onde os frutos do Espírito estão disponíveis a todos aqueles que o buscam, onde a face do Senhor está disponível a todos aqueles que o buscam, onde a porta se abre a todos aqueles que batem, onde aqueles que recebem a todos aqueles que pedem. Há uma transformação que Deus deseja fazer, não só no meu coração, mas a partir do meu coração. Há uma transformação que Deus deseja fazer, não só em sua vida, mas também a partir de sua vida. Pode pensar nisso? Eu não estou aliançado a Deus, eu não estou aliançado com o Senhor apenas porque Ele quer fazer na minha vida, mas Ele quer fazer a partir de minha vida. Começando por mim. E eu sendo um modelo daquilo que o seu filho foi. Pela infinita graça, porque o seu Espírito habita em nós. Ser um modelo do caráter que Cristo teve. Pela infinita graça. Pelo infinito amor que o Senhor tem por cada um de nós, que foi derramado sobre nós. Apenas isso. E mais nada.
mas que eu tenha o entendimento do que o Senhor fez por mim e do que Ele quer fazer a partir de mim. Então, como é que o povo de Deus pode se desesperar, pode se desestabilizar ante uma decisão que nossa nação precisa tomar? Para que desespero, para que memes, para que piadas? Há um exagero nisso tudo. Há um grande exagero nisso tudo. E eu não tenho outra definição. Esses exageros, essa polarização, alguém está levando vantagem, porque tem levado medo e desinformação aos corações. Antigamente, se você ligasse a TV, né, cara, e você via um monte de jornal, um monte de notícia ruim, você já temia em seu coração. Eu vou lhe dizer, as redes sociais se espalharam de uma forma tão grande, tão grande, tão grande. A média do brasileiro no celular é 4 horas por dia. Há pessoas que são contratadas a espalhar fake news nos negócios, você sabe disso. Até provar que é verdade. A mentira lançada não precisa ser provada, mano. Tu já viu como que é isso? O cara lança uma mentira. Aí o cara que tem a verdade tem que provar que aquilo é mentira. E o cara que lançou a mentira não tem que provar nada. A quem leva vantagem se todo o povo estiver com medo? Quem é que está levando vantagem nisso? Se o nosso coração for temeroso, nos enfraquecemos diante do Senhor. Se o teu coração não tiver a certeza de que Deus é o seu refúgio, você vai buscar refúgio onde? Se você não tiver a certeza de que Deus é o seu descanso, onde é que você está descansando? Eu vou lhe falar que Deus pode lhe dar uma viagem para a praia esse final de ano. Quem precisa diz amém. Mas eu vou lhe falar que tem pessoas que tiram 30 dias de férias e vão para a praia e quando voltam estão mais cansadas do que quando foram. Ou no segundo dia depois das férias querem outras férias. Eu preciso de mais férias. Se o povo de Deus não se posicionar e dizer, o meu descanso está no Senhor, deixa que Ele vai te dar um monte de benefício. Vai te levar para a praia, vai te levar para passear, vai te levar para os seus amigos e ver seus familiares. Mas se o seu descanso não estiver no Senhor, a sua mente não vai descansar em nada. Como é que o povo... Deixa eu perguntar para a gente cear. Como é que cresce o número de evangélicos? Aí, na mesma medida cresce ansiedade, na mesma medida cresce insônia, preocupações. Onde é que nós estamos errando? Será que é a hora que nós vamos nos aliançar com o Evangelho, querendo apenas os benefícios? Eu vou lhe dizer, o governo pode lhe trazer benefícios, mas só o Senhor pode lhe trazer perdão, descanso para a tua alma, paz que excede todo entendimento. Só o Senhor pode fazer isso. E eu vou lhe dizer, olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus vai fazer isso na tua vida e Ele vai usar essa pessoa para fazer isso na tua vida. E que o Senhor nos cubra de infinita graça, infinita misericórdia. E o povo de Deus se posicione. Mas para proclamar de coração, de verdade, só o Senhor é Deus. É Ele quem vai tomar o rumo de nossa nação. E nós vamos proclamar e gritar e clamar e proclamar e proclamar e proclamar e proclamar
O Senhor é quem faz maravilhas. Grandes são as obras do Senhor feitas em nós. Grandes são as obras do Senhor. E meu coração não é temeroso. O meu coração não é ansioso. O meu coração não tem mais medo. Como diz a canção que nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu estou completamente interessado naquilo que Deus está fazendo nas nações dessa terra. O Brasil é só parte daquilo que Deus está fazendo nas nações, preparando o seu caminho de volta. O povo de Deus deve estar inserido naquilo que Deus está fazendo. O povo de Deus deve estar inserido. Então, se você foi aliançado ao Evangelho do Senhor e à palavra do Senhor, lembre-se, é a partir de você que Deus está fazendo, porque curou sua casa, curou sua família, e assim vai virando uma bola de neve. E assim vai transformando lugares. Como na aula de habitudes. Você é um termômetro ou você é um termostato? Porque o termômetro ele serve para medir temperatura. O termostato ele muda o ambiente. Embora os dois estejam ligados à temperatura, o termômetro só mede quanto está. Enquanto o termostato ele muda o ambiente. O povo de Deus tem sido medido a como é que está o cenário. O povo de Deus está orando, está pedindo, está clamando de acordo com o cenário. O povo de Deus é um termostato, sabe exatamente qual é a vontade de Deus a ser proclamada, a ser vivida, a ser pedida, a ser intercedida. Que o nosso coração esteja aliançado com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, sentado mesmo, daqui a pouco você vai ficar em pé.